Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou Rafael Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um boletim Bom Dia Trader. Você já sabe, aqui todos os dias a gente começa sempre com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 15 de agosto. E como sempre, vou pedir a vocês que deixem o seu like, né? Esse like ajuda demais a gente, ele faz com que a plataforma entenda a importância desse conteúdo e faz com que eles recomendem para um número maior de pessoas. Aproveite o espaço dos comentários para deixar aí sua mensagem, seu elogio, crítica, sugestão, pede tema, faz pergunta, enfim, fica à vontade também. E não deixa de compartilhar esse vídeo com todo mundo, né? Manda para todo mundo, manda para a galera, no grupo dos amigos, na lista dos clientes, enfim. Manda informação boa logo de manhã cedo para todo mundo começar o dia também bem antenado. E lógico, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, afinal de contas, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado, vai ficar sabendo de tudo antes de todo mundo, tá certo? Bom, vamos lá. Ontem, dia que mais uma vez dados externos terminam pesando por aqui, né? Ontem, falando um pouco do cenário internacional, inclusive, a gente passou um dia com a expectativa dos dados de vendas no varejo na China, né? E que não vieram bons, né? Na verdade vieram péssimos. A expectativa do mercado era de que vinha algo em torno de 4,5%, veio 2,5%. Isso foi péssimo, foi bem ruim, né? A Janet Yellen, ela secretária lá do Tesouro americano, ela deu uma declaração falando que um combo aí formado por desaceleração da economia chinesa, mais guerra da Rússia e Ucrânia, e além de eventos climáticos, isso de uma certa forma implica em riscos para o desenvolvimento global muito, muito grande. E a gente tem visto isso aí quando a gente fala de números dos Estados Unidos, números de Europa, né, dados de China. Está todo mundo patinando. O Brasil, quando entregou inflação, apesar de ter sido uma inflação baixinha, a gente voltou ele para o patamar dos 4% aproximadamente, justamente porque fomos afetados no núcleo de transportes em função de variação de commodities no mercado externo. Então, assim, esse é um cenário, parece que as economias conseguiram, os bancos centrais conseguiram trazer para um ponto e agora a luta tá mais acirrada, mais forte. Ela passou por cima ali da questão de uma eventual nova onda de calotes das principais incorporadoras chinesas. A gente teve o anúncio já na semana passada ali da Country Garden, uma das maiores lá, que deu um calote no título de dívida onshore, ou seja, que foi distribuído internamente na China. Quando a gente fala de título de dívida, a gente está falando de crédito privado, como a gente tem aqui no Brasil, CRI, CRA, debênture, enfim. A Janet Yellen, ela acredita que isso afeta muito mais ali os vizinhos, os que são mais dependentes da economia chinesa. Ela diz que, por mais que esses dados sejam ruins e que ainda exista risco de recessão nos Estados Unidos, ela ainda vê a economia americana como uma economia saudável e que pode, se fizer, continuar fazendo o dever de casa, passar por isso batida. Investidores americanos, saiu uma pesquisa ontem também do Refin20, se mostram bastante satisfeitos com os dados dos resultados das empresas nessa temporada de balanços, mesmo sendo números medianos, né, modestos, mas que a expectativa é de que esses resultados, que esses lucros das empresas aumentem até o final do ano, mas que até aqui, algo em torno de 16% na elevação ali do S&P, eles se sentem bastante confortáveis, né? Vamos lembrar que falar de 16% de rentabilidade para o americano, a gente está falando de algo absurdo, mesmo em momentos de taxa de juros lá batendo nos 4%, 16% para eles é muita coisa, eles estão realmente bastante felizes. Por aqui no Brasil ontem tivemos a divulgação do IBCBR, né? Lembrando do IBCBR, são dados da atividade econômica no Brasil. Ontem a gente teve um dado que, apesar de vir em linha com o que era esperado, ele mostrou que a atividade econômica no Brasil ela desacelerou em relação a trimestres anteriores. A gente, fazendo essa comparação desse 0,43 que foi a alta, foi a variação, o delta foi 0,43, se a gente projetar isso para trás, a gente vinha tendo 2,6, 2,4 de crescimento em relação a períodos anteriores. Então a atividade econômica no Brasil cresceu, mas cresceu de uma maneira muito mais tímida
do que a gente tinha visto nos semestres anteriores. Importante lembrar, quando a gente fala de atividade econômica, a gente está falando do IBCBR, a gente está falando das atividades, né, de negócios, volume de negócios são feitos pela indústria, pelo comércio, pelo setor agropecuário, pelo setor de serviços, e isso também leva em consideração o volume de impostos que é gerado com essas atividades. Então, atividade econômica basicamente é negócio, o quanto a indústria vende, quanto o serviço vende, é basicamente isso. E esse dado é um dado importante para o Copom, também mais uma ferramenta que o Copom tem na mão para poder avaliar ali a sua política monetária, a sua política de juros. Ibovespa, ontem, Ibovespa sofreu, também, a princípio, com a expectativa lá do que vinha da China, mesmo com a expectativa alta, o mercado ficou bem reticente, principalmente por conta dessa questão aí, dessa eventual nova onda de quebradeira e calote das incorporadoras chinesas. Isso tem afetado as commodities, né? E o Ibovespa tem um peso muito grande de Vale, então quando o Vale não vai bem, isso bate forte ali no índice e não foi diferente, né? Ontem Vale caiu 3,1% e isso afetou o nosso índice, inclusive promovendo aí mais um dia de queda, 10º dia de queda seguido. Na minha pesquisa aqui, as duas maiores sequências de quedas seguidas do Ibovespa, uma de 1984 e uma de 1970, ambas de 11 quedas seguidas. Então, se o Ibovespa cair hoje, 0,1% negativo hoje, no dia de hoje, terça-feira, dia 15 de agosto, isso significa que o Ibovespa iguala as suas duas piores sequências de queda seguida, né? O Ibovespa vai igualar um recorde bem negativo, 11 quedas seguidas. É importante dizer que, mesmo sendo 10 quedas seguidas até aqui, uma queda de 4,21 no mês de agosto, é um número negativo, é um número ruim, mas não é nem tão impactante assim quanto a gente já viu, por exemplo, pandemia, a gente viu cair muito mais do que isso, o dobro disso num dia só. Então, é um movimento ruim, mas é um movimento ainda dentro de alguma normalidade. A gente espera que hoje a gente consiga evitar isso e não igualemos esse recorde tão negativo de 11 quedas seguidas, né? Como eu falei, ontem foi justamente expectativa, só que assim, com o dado que veio ontem, no final do dia aqui, que é o início do pregão lá na China, eu acredito que Vale hoje sofre de novo e que pode ser que a gente iguale sim esse número tão negativo. Na sessão de ontem, o Ibovespa fechou com queda de 1,06%, fechando a 116.810 pontos. As maiores altas e maiores baixas do dia foram, puxando a alta, Alpargatas 1,51 de alta, Suzano 1,49 logo atrás. Maiores quedas, Dux caiu 14,46% e Via Varejo caiu 7,03%. Dólar fechou em alta de 1,16, praticamente encostou ali na casa dos R$5 novamente, 4,981. Nosso calendário de hoje, a gente tem, já tivemos, hoje é feriado na Itália, né? Mas vamos ter daqui a pouco, na verdade, às 9h30, vendas no varejo nos Estados Unidos, tanto mensal quanto ano contra ano. Minério de ferro fechou em alta de 0,18%, petróleo Brent caindo 0,50% nesse momento, moedas, peso mexicano caindo, todo mundo caindo, peso mexicano caindo 0,44%, moeda sul-africana caindo 0,48%, rublo russo caindo 0,52%, lira turca caindo 0,07%, dólar australiano caindo 0,21%, dólar neozelandês caindo 0,08%, DXY nesse momento caindo 0,23%. Bolsas na Ásia, tivemos ali Tóquio fechando com alta de 0,49%, mas na China, lógico que os números não seriam positivos. Hong Kong caiu 1,26%, Xangai, o CSI 300 caiu 0,24%. Na Europa, nesse momento, Paris caindo 1,27%, Frankfurt caindo 1,13%, Madrid caindo 1,05%, Londres caindo 1,57%, Eurostoxx caindo 1,22%. Futuros americanos, Nasdaq caindo 0,47%, Dow Jones caindo 0,51%, S&P Futuros caindo 0,50%, EWZ, acho que a gente, pelo horário aqui, eu estou gravando bem cedo hoje, são 7h18, acho que a gente não tem ainda dados de pré-abertura lá do EWZ, de fato não temos pré-abertura do EWZ, mas o que a gente viu aí
salvando o Tóquio, todo mundo caindo. Então acredito que sim, hoje o Ibovespa vai igualar esse nefasto recorde histórico negativo, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu desejo a todos aí um excelente dia de negócios do jeito que der, porque talvez o mercado não seja tão bom assim. Veste a sua roupa de urso e vamos pro bull market, ou pro bull market não, pro bear market, né? Para ver se a gente consegue ganhar um dinheirinho, tá certo? Então um abraço a todos, pessoal, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.